Mas o que realmente importa não é o balão. É o que passou despercebido, um vinco, uma dobra, um detalhe quase invisível que estava lá, dias antes da tragédia. E se você enxergar esse detalhe agora, talvez perceba algo que ninguém viu. Talvez entenda por que algumas quedas começam bem antes de sair do chão. Você vai ver uma história sobre um balão, vai entender que verdades não aparecem de uma vez. Elas se revelam em silêncio. Todo mundo fala do fogo, mas quase ninguém fala da lona, da chama, do silêncio antes do voo. Há algo nesse balão que ninguém percebeu. E eu vou te mostrar. Na manhã de 21 de junho, o céu de Santa Catarina parecia calmo. O balão já estava preparado no campo, como é de costume. A lona ainda estendida no chão. A cesta ao lado. Pessoas se aproximavam com celulares, sorrisos e o que parecia ser aquela excitação boba de quem ainda não sabe o que está para perder. Mas a tragédia, ela nunca começa no momento do acidente. A tragédia começa quando ninguém está prestando atenção, quando tudo parece certo demais. A bordo daquele balão estavam 21 pessoas, turistas, a maioria de outros estados. Subiram em busca de uma vista panorâmica, talvez um post nas redes sociais, talvez uma lembrança, talvez apenas um pouco de silêncio em altura. E subiram. Só que lá em cima não havia só ar. O tipo de balão, um gigante inflamável. O modelo utilizado no voo é o chamado balão de ar quente, com envelope de nylon e sistema de propulsão por queimador a gás propano. É um modelo comum em eventos turísticos e amplamente utilizado em festivais de balonismo no sul do Brasil. O que pouca gente sabe é que mesmo em condições ideais, esse tipo de balão depende de constantes ajustes manuais. A temperatura do ar interno precisa ser controlada com atenção. O piloto atua como uma espécie de termômetro humano. Sente, observa e reage. E qualquer centímetro de rasgo no envelope pode se tornar uma boca de fogo. Santa Catarina é considerada a capital brasileira do balonismo turístico. O céu do estado é usado como vitrine, palco e promessa. Pomerode, Balneário Camboriú, São Miguel do Oeste e Timbó são cidades que já sediaram festivais inteiros com dezenas de balões no ar. Eventos familiares, coloridos, populares. Mas a beleza desses balões tem um preço que quase ninguém quer pagar: o esquecimento técnico. O que ninguém pergunta: quantas pessoas realmente sabem o que estão subindo? Quantos leem os relatórios da ANAC? Quantos perguntam pelo certificado da aeronave? Poucos. A maioria entra, sorri, sobe e torce. No dia 21, os registros não informam com clareza se houve alguma anormalidade nos primeiros minutos. Nenhum vídeo mostra o momento exato em que o fogo começou. Mas sabe-se que lá do alto, um calor subiu pelas laterais, rápido demais. E então, descontrole. Alguns conseguiram pular, outros foram tomados pelo fogo antes de decidir. Das 21 pessoas, 8 perderam a vida. 13 sobreviveram. Mas nenhum dos que estavam no ar naquele dia voltou o mesmo. O acidente chocou o país. Mas o que ninguém parece ter notado ainda é que há algo nesse balão que não combina com a versão oficial. Você vai entender o que havia ali, mas não agora. O balão caiu. Isso todo mundo viu. Mas o que o trouxe ao chão ainda está no ar. Nem tudo que voa é leve, nem tudo que sobe pretende voltar. Uma invenção para o encantamento. O balão de ar quente é mais antigo do que parece. Em 1783, os irmãos Montgolfier lançaram o primeiro voo tripulado. Subiram num cesto de vime, impulsionados por uma chama de palha e lã que esquentava o ar sob um tecido enorme, ainda costurado à mão. Não havia motor, não havia controle, apenas a ilusão do voo e a espera pela queda. Desde então, o balão se tornou um símbolo romântico. A liberdade no céu, a leveza, o deslizar sem barulho, o passeio ideal. Mas a verdade é que esse encanto oculta algo. O balão é uma máquina feita de tensão. O que compõe um balão moderno? Mesmo os modelos atuais,
como o que caiu em Santa Catarina, ainda mantém uma estrutura primitiva. Envelope. A bola do balão, feita com nylon de alta resistência, costurada com fios especiais, às vezes reforçada com Kevlar, mas continua sendo tecido inflamável. Queimador. Responsável por aquecer o ar com chamas intensas. Usa gás propano, armazenado em cilindros acoplados à cesta. Cesta. Normalmente feita de vime, justamente por ser leve e flexível ao impacto. Mas isso não a protege do calor extremo. Válvulas manuais. O piloto abre ou fecha para controlar a altitude. É uma estrutura simples, frágil e inteiramente dependente de controle humano em tempo real. Diferente de aviões ou helicópteros, o balão não escolhe o caminho. Ele não vira para a esquerda, não corrige o curso. Ele sobe ou desce, nada mais. Quem voa de balão está à mercê do vento, sempre. O piloto apenas ajusta a altura para tentar encontrar uma corrente de ar mais favorável. Mas o destino final nunca é garantido. Balões e acidentes. Uma relação oculta. Acidentes com balões são mais comuns do que se imagina, mas pouco divulgados. Isso porque, em comparação com aviões, os balões têm menor número de passageiros, cobertura jornalística tímida, e muitas vezes, o acidente é atribuído a fatalidades climáticas. No entanto, entre os principais riscos operacionais estão vazamento de gás propano, combustão espontânea durante o voo, erro humano na liberação de ar quente, impacto ao aterrissar em áreas urbanas ou arborizadas, ruptura no envelope em pleno ar. Esses riscos não são impossíveis, são esperados. Santa Catarina, balões como produto turístico. A escolha do sul do Brasil como rota de balões não é aleatória. Santa Catarina reúne 3 fatores decisivos: geografia, amplas áreas verdes, descampados e regiões de altitude; clima, manhãs frias com pouca instabilidade de vento; turismo visual, cidades com apelo europeu, procuradas para fotos, experiências e casamentos. Por isso, empresas de balonismo crescem na região. A oferta quase diária de voos, pacotes promocionais e até casamentos em balões. Mas o que acontece quando o atrativo turístico passa a operar no limite da segurança? Em muitos casos, o balão está vinculado a festivais. Em outros, o termo usado é experiência visual. Mas o que pouca gente percebe é que, dependendo da classificação, o balão não precisa de plano de voo tradicional. Alguns voos recreativos não exigem notificação prévia aos órgãos de controle aéreo, ou seja, o céu fica aberto e o risco também. O Brasil já teve mais de 100 ocorrências com balões de ar quente nos últimos anos, segundo registros da ANAC e do CENIPA. Desses, boa parte envolveu problemas técnicos no queimador ou quedas descontroladas em áreas de risco. E ainda assim, os balões continuam subindo, com turistas, câmeras e lenços brancos. No caso de Santa Catarina, o voo foi anunciado como uma experiência segura. Mas havia algo naquele balão que não foi percebido. E esse detalhe será exposto. Mas não agora. Quando você olha para cima e vê um balão, talvez ache que ele está sozinho. Mas há uma cidade inteira olhando com você. E às vezes, ninguém vê o que realmente está no ar. A terra dos balões. Em Santa Catarina, balões de ar quente não são vistos como exceção. São parte da paisagem, parte do costume. É comum ver moradores parando o carro no acostamento para olhar o céu. Casais sentados no capô, crianças apontando, câmeras tentando capturar um pedaço da leveza no ar. Para quem vive ali, o balão não é evento, é rotina. E o problema da rotina é que ela cega. 3 cidades em especial se destacam na rota dos balões: Timbó, onde o voo do acidente foi registrado; Pomerode, conhecida como a cidade mais alemã do Brasil; Balneário Camboriú, com seus prédios espelhados e voos de balão sobre a orla. Essas cidades sediam feiras, festivais, experiências promocionais e pacotes turísticos que vendem a ideia de um voo suave pela beleza do sul. O balão se tornou um símbolo local, parte da identidade. Mas símbolos, quando viram produto, perdem sua história. O que não aparece nas propagandas
Empresas de balonismo vendem imagens aéreas, vídeos cinematográficos e a promessa de liberdade. Mas nenhum panfleto turístico menciona o grau de risco envolvido. Nenhuma campanha mostra a proximidade com cabos de alta tensão, ou os ventos cruzados que cortam os vales catarinenses, ou a presença de áreas urbanas logo abaixo. Um dos fatores mais críticos para o balonismo na região é a mudança repentina das correntes de ar. Em áreas de vale como as de Timbó, o vento pode inverter em segundos, vindo de um rio depois da encosta, depois de cima. O balão, que depende exclusivamente dessas correntes, pode mudar de curso sem qualquer controle do piloto. Quem está em solo nem percebe, mas lá em cima, essa mudança de direção pode ser a linha entre o passeio e a tragédia. Por ser um atrativo turístico, o balonismo em SC passou a ser uma atividade romantizada. São propostas de casamento, ensaio fotográfico de gestantes, ou até mesmo voo ao nascer do sol com espumante incluso. A estética visual se impôs sobre a segurança. E com o tempo, a repetição tornou tudo normal. Mas a repetição não remove o risco, ela só o disfarça. Se você perguntar a um morador de Timbó sobre balões, ele provavelmente vai sorrir. Vai dizer que são lindos, que fazem parte da cidade, que já pensou em voar um dia. Mas o balão é, por definição, um corpo estranho no céu, algo que não pertence ali, algo que só está ali por esforço constante. E fogo. A cidade esqueceu disso. Depois do acidente, muitas reportagens foram publicadas, mas poucas questionaram por que 21 pessoas estavam dentro de um mesmo balão. Poucas perguntaram se o piloto havia feito o teste de resistência da lona naquela manhã. Poucas procuraram saber se o vento já havia mudado naquele exato trecho antes. Há perguntas que ninguém quer fazer quando o objeto da pergunta é admirado demais. Balões não possuem caixas pretas. Não há torres de controle monitorando cada curva. Não há planos de contingência para fogo em altitude. Mas mesmo assim vende-se a ideia de que o passeio é seguro, que tudo é tranquilo, que é impossível algo dar errado. E quando algo dá, a explicação nunca vem inteira. Neste caso, há uma peça faltando, algo que estava naquele voo, naquele balão, naquele tecido. E essa peça será mostrada. Acompanhe os fatos. As pessoas viram o balão no céu, ouviram os gritos, filmavam, comentavam. Mas o que ninguém ouviu foram os segundos antes da queda. O que ninguém quer narrar. Há um instante no ar que ninguém descreve. É quando o calor sobe além do previsto. Quando o barulho do fogo se altera. Quando o piloto não responde. Quando todos olham para cima, dentro do próprio balão. Esse instante não dura mais do que 10 segundos, mas é ali que tudo muda. E ninguém, absolutamente ninguém, está preparado para contar essa parte. Dos 21 ocupantes do balão que caiu em Santa Catarina, 13 sobreviveram. Alguns foram hospitalizados com queimaduras. Outros escaparam saltando da cesta a poucos metros do chão. Quase todos evitam entrevistas, não porque não queiram falar, mas porque as palavras não existem. Como se descreve ver um balão, que até então era símbolo de paz, se tornar uma armadilha aérea em silêncio? Como se descreve o calor da chama, dentro do ar? O piloto, o último a agir. No momento do acidente, o piloto teria tentado manobras de emergência, mas pouco se sabe. A ANAC não divulga detalhes antes da conclusão do laudo. E enquanto isso, tudo se resume a suposições. Mas há algo incontestável. A resposta humana é sempre mais lenta que a combustão. As testemunhas em solo. Alguns moradores da região gravaram vídeos. Outros apenas assistiram de longe, sem entender o que estavam vendo. Um balão pegando fogo não é algo que o cérebro reconhece de imediato. Parece um efeito, um erro, uma ilusão. Só quando as primeiras chamas saem pela lateral é que a verdade se impõe. Mas aí já é tarde. Fontes ligadas à investigação afirmam que um dos sobreviventes teria gravado o voo inteiro no celular. A gravação não foi divulgada. Disse que os últimos segundos foram tomados por sons abafados, sons que não parecem humanos. Não são gritos, nem explosões, mas há algo ali. Uma quebra de tensão, um som que cresce e depois some. A gravação está sob sigilo, mas isso não impede que os ruídos continuem na memória dos que estavam lá.
Testemunhas relataram que, por dias, o som dos queimadores dos balões ainda era ouvido nas manhãs seguintes, como se o céu tivesse ficado com um eco, como se o fogo, mesmo ausente, ainda tivesse uma lembrança pairando no ar. Esse tipo de memória, invisível, mas constante, é o que os relatórios não mostram, e é o que constrói a verdadeira dimensão de uma tragédia. Segundo especialistas em segurança aérea, um balão não precisa apresentar falha estrutural para causar acidente. Basta uma sequência de pequenas negligências. Gás com pressão irregular, calor mal distribuído, tecido com microfissuras invisíveis, descuidos no tensionamento dos cabos, falha no fechamento da válvula superior. Nada disso aparece em fotos, nem em vídeos, nem no olhar do turista que entra no cesto. Mas está ali, sempre esteve. A diferença entre acidente e previsível: quando algo falha em pleno ar, o termo usado é acidente. Mas há um ponto em que o acidente deixa de ser fortuito e se aproxima do previsível. Quando múltiplas falhas são ignoradas, a tragédia vira consequência, não surpresa. E no caso do balão em Santa Catarina, o que será revelado nas próximas imagens pode mudar o que se entende por culpa técnica. Há algo que estava na lona, ou perto dela. Algo que foi visto, mas não compreendido. E quem prestou atenção, talvez tenha notado. A revelação está próxima. Você já consegue enxergar os fatos? Não foi o vento, não foi o fogo. Foi o que deixaram de ver antes de tudo acontecer. A fotografia esquecida. 12 horas antes da queda, uma foto foi publicada nas redes sociais da empresa responsável pelo voo. Mostrava o balão inflado, parcialmente no solo, com turistas rindo. Ao fundo, quase imperceptível, uma linha escura. Não era uma sombra. Era um vinco. Um vinco no tecido superior, onde não deveria haver dobras. Não era normal. Mas ninguém comentou. Ninguém notou. A foto foi deletada no dia seguinte, mas ficou arquivada, silenciosa, entre os stories resgatados por internautas atentos. Um pequeno vinco. Esse vinco, segundo especialistas, pode ser sinal de retenção de calor em área concentrada. Ou seja, o tecido naquele ponto não estava expandindo corretamente. A chama então se acumulava e o calor ficava preso. Durante o voo, essa retenção pode acelerar o desgaste da fibra. E com a altitude, o ar interno pressiona cada costura, até que em um determinado ponto, cede. Em depoimento informal, um ex-funcionário da empresa revelou que aquela mesma lona já havia sido remendada antes. O ponto do vinco era o mesmo, mas o balão passou em inspeções regulares. A costura foi considerada segura, a lona reutilizável, o voo liberado. E então, subiram. O mais grave nesse tipo de caso não é o erro técnico, é o hábito. A repetição do erro, a normalização da falha. Um vinco virou dobra, uma dobra virou sombra, e a sombra virou nada. Depois de 100 voos, ninguém mais vê. Quando a confiança mata o detalhe. Quem trabalha com balões desenvolve um certo olhar automático. Infla, ajusta, confere cabos, acende chama. Mas o olhar já não é o mesmo. Não é investigativo, é técnico. E o técnico, às vezes, não vê o que o atento perceberia. O vinco, se visto por um espectador de fora, poderia ter interrompido o voo. Mas ali dentro, era só mais um tecido enrugado. O momento da falha. Segundo análises preliminares, a ruptura do tecido ocorreu próximo ao ponto superior do envelope. Isso alterou a pressão interna do ar quente. A chama subiu. E a lona começou a queimar por dentro. O fogo não foi visível nos primeiros segundos, mas já estava ali, subindo, consumindo a costura. Até que desceu um som abafado. A gravação, aquela do celular que ninguém ouviu, termina com um som abafado. Especialistas dizem que não é grito, não é impacto. É a lona se rasgando em pressão máxima. Um som que não se parece com nada. E talvez, por isso mesmo, nunca seja esquecido. No final, o balão caiu não por acidente, mas por esquecimento. Porque quando se esquece que algo pode cair, é aí que ele cai. Não foi a primeira vez, e talvez não seja a última. Hoje, sobrevoar Santa Catarina ainda é possível,
Há novos voos, novas fotos, novos sorrisos. Mas em alguma nuvem, alguém olha para cima e vê o vinco, mesmo que ele já não esteja lá. Porque há detalhes que nunca foram apagados, apenas ignorados. Talvez o mais assustador neste caso não seja o fogo, nem a queda. Talvez seja a ideia de que tudo parecia normal, bonito, segurável, compartilhável. E mesmo assim havia algo errado, bem à vista. Só que ninguém viu, ouviu e não entendeu o que era. Você já viu algo e achou bonito, mas depois percebeu que havia algo ali que você não tinha entendido? O vinco estava lá, e mesmo assim o balão subiu. Talvez a pergunta certa não seja por que caiu, mas o que todos fingiram não ver, in memoriam as vidas que subiram em silêncio e deixaram no ar aquilo que ninguém ousou dizer.